Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, aqui Pastor Ronaldo mais uma vez, com este vídeo, estamos nessa fase, nesse momento de discipulado, são estudos sobre algumas doutrinas bíblicas muito importantes que têm sido deixadas de lado nos últimos tempos. E hoje estaremos falando sobre uma coisa, um assunto que está dentro do tema, dentro dessa disciplina teológica chamada eclesiologia, a doutrina da igreja, sobre a igreja, onde surgiu, como ela funciona, sua liturgia, sua hierarquia eclesiástica, etc. e tal. Sendo que nós vamos falar sobre uma parte muito importante. Nós estaremos falando sobre a vida cristã, o comportamento, a atitude, como o cristão, ele nessa nova vida, ele chegou no Evangelho, como ele vai trilhar o seu caminho, como ele vai viver, como é essa nova vida em Cristo. Primeiramente, eu quero falar para vocês uma coisa muito importante. Existem alguns títulos que são dados ao evangélico, à pessoa que aceita Jesus, que nós conhecemos muito bem. Por exemplo, a pessoa às vezes é chamada de cristão, às vezes a pessoa é chamada de protestante ou então evangélico. Mas o que é ser cristão, protestante, evangélico? Cristão é todo aquele que professa ou segue a Cristo. O evangélico é todo aquele que anuncia ou segue o evangelho, que significa boas novas. E protestante é todo aquele que protesta, que reclama ou não aceita algo. Como viver, então, sendo um cristão, sendo chamado cristão evangélico, né? Como o servo de Deus deve viver segundo a palavra de Deus? Como é essa vida cristã? Para a pessoa que agora está no Evangelho, agora você tem uma nova vida, um novo meio social, novas amizades, você não deve, primeiramente, não despreze as suas amizades antigas, mesmo que eles sejam de outra religião, de outra denominação evangélica. Não despreza os seus amigos. Não despreza os seus amigos, seus conhecidos, seus parentes. Pelo contrário, continue amando, respeitando, tratando com carinho, consideração e mantenha os laços de amizade. Isso é muito importante, porque você é uma nova criatura, então você tem que mostrar o brilho de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente, para você servir a Deus, você tem que adequar a sua vida à palavra de Deus, viver a sua vida conforme a palavra de Deus. O que acontece é que muitas pessoas erram no caminho porque eles colocam tentam colocar a Bíblia conforme a sua vida, moldar a Bíblia conforme a sua vida. Não, está errado. Nós é que temos que nos adaptar à Bíblia, nós é que temos que seguir as regras da Bíblia e não ditar. Nós não somos juízes da lei, não somos juízes, da Bíblia. Nós não somos os julgadores para dizer que isso está errado ou está certo. Nós temos que seguir a palavra de Deus. Para a gente seguir a palavra de Deus, a gente tem que ler, orar, ouvir bastante estudo bíblico, participar de estudo bíblico, como esse agora que você está participando nesse vídeo. Quero já mandar um abraço aí para os nossos irmãos de Portugal, nossa irmã Ediene, todos os irmãos aí em Portugal, nossos irmãos aí nos Estados Unidos, irmão João Carlos da Silva, Maiara, nossa irmã Mindy, eu sei que ela não fala português, mas o nosso irmão João vai traduzir para a gente. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe toda a sua família, João, em nome de Jesus. Nossos irmãos também na Áustria, amém? Nossa irmã Andréia, seu esposo, que Deus abençoe vocês aí em nome de Jesus. Todos os nossos irmãos no Maranhão, nosso amado irmão Eduardo Matos, sua esposa, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Nossos irmãos do Nordeste, Pernambuco, na Bahia, no Ceará, em Fortaleza. Tá bom, amados? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Pessoas de norte a sul, nossos irmãos no Rio Grande do Sul, que Deus continue abençoando. Então, o servo de Deus, ele vai viver a sua vida observando ou conforme a palavra de Deus.
No Salmo 119 diz o seguinte: como purificará o jovem, como purificará o homem o seu caminho, observando-o conforme a sua palavra. Lá no Salmo 1, no versículo 1 diz: bem-aventurado, é muito feliz a pessoa, o homem, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, qual as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Louvado seja Deus. A palavra de Deus também diz em Josué, no capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Tem versões que dizem assim: porque serás bem-sucedido. Olha que maravilha. Então, se você se seguir a palavra de Deus, obedecer a palavra do Senhor, você vai ser bem-sucedido em todos os seus caminhos. A palavra do Senhor, em 2 Coríntios 5,17, diz o seguinte: porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que significa essa nova criatura? A natureza da pessoa, ela é regenerada. Ela nasce de novo, é uma nova natureza que é um novo nascimento em Cristo Jesus. A pessoa nasce de novo para Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então, veja bem, diz que para que você tenha cuidado em fazer conforme tudo o que está escrito no livro dessa lei, tudo que está escrito na palavra de Deus. Então, medita na lei do Senhor, procura colocar essa palavra sempre na sua boca, porque a palavra tem poder. Então, quando você está proclamando, pronunciando, falando da palavra de Deus, e você vive conforme a palavra, você vai se dar bem em todos os seus caminhos, vai dar tudo certo, glória a Deus. Então, se há alguma coisa boa, se há alguma coisa louvável, nisso pensai, diz a palavra de Deus. Então, reflita sobre a palavra de Deus, sobre as coisas do Senhor. Quando a pessoa nasce de novo, ela é uma nova criatura, Deus opera nela uma mudança, na pessoa. Há uma transformação, um novo coração, uma nova vida. Louvado seja Deus. Tá se você pode ver lá em João capítulo 3, verso 3, e em Romanos capítulo 2, versículo 29. Existe essa nova vida traz o que? Uma conduta de justiça, de conhecimento e de santidade. Um novo relacionamento pessoal com Deus. Ser nova criatura em Cristo significa ser justificado. O novo homem em Jesus, ele é justificado pela fé. A nova criatura é declarada justa por Deus, com base nos méritos de Cristo. Romanos 5, versos 18 e 19. Mediante o sangue de Cristo, Deus nos aproximou àqueles que estavam longe. Está lá em Efésios capítulo 2, verso 13. Glória a Deus. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que maravilha, não é verdade? Deus estava por Jesus Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então ele já nos reconciliou. Nós só precisamos aceitar Jesus para recebermos esta reconciliação. Glória a Deus. Você pode ver lá em Romanos capítulo 5, em 2 Coríntios 5, versos 18 e 19. A vida do servo de Deus é uma vida de renúncia. E o que você vai renunciar? Suas próprias vontades, seus próprios desejos, para fazer a vontade daquele que te chamou, daquele que te alistou, para fazer aquilo que Deus quer. Você renuncia a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Jesus nos deu o exemplo. Ele estava orando, estava em grande sofrimento e sabia o que ele ia passar. E ele disse: Pai,
passa de mim esse cálice, todavia, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então esse é o exemplo que Jesus nos deu e é o que nós devemos fazer. Qual o objetivo da vida cristã? Deus criou o homem, toda a humanidade, para adorar e para amar a Ele. Deus nos criou, nós fomos criados para amar e adorar a Deus. Então, às vezes a pessoa, você já deve ter ouvido falar numa pessoa que é fanática, numa pessoa que... o que é um fanático, afinal de contas? O fanático é aquele que perdeu a visão do seu objetivo, ele perdeu a visão do seu objetivo e agora ele redobra os seus esforços para alcançar esse objetivo. Então, o cristão, o servo de Deus, ele não é fanático, ele não é um fanático, porque ele não perdeu o seu objetivo, ele tem um objetivo fixo, ele não perdeu a visão do seu objetivo, ele está olhando firme para o seu objetivo, ele está olhando firme para o seu alvo. Ele sabe onde quer chegar, ele tem um objetivo. Qual é o seu objetivo? Obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, lá em Lucas capítulo 15, do versículo 8 ao versículo 10, nós observamos que fala sobre uma parábola. A mulher perdeu uma dracma e ela saiu a procurar. E ela se esforçou, procurou em todos os lugares para achar essa dracma. E o que acontece? O que isso traz para nós? Essa verdade bíblica traz para nós um entendimento importante, que a vida nossa de renúncia, ela exige um esforço. Exige um esforço. Exige um esforço. Então, quando a gente tem um objetivo, ele tem que estar muito claro na nossa mente e ele vai exigir de nós um esforço, vai exigir um trabalho para você se manter focado. A Bíblia diz, olhando nós para o autor e consumador da nossa fé, para o nosso alvo, que é Jesus. Então nós temos que olhar para Jesus, Ele é o nosso alvo, a nossa meta é obedecer a Ele, é agradar a Ele, é adorar Ele, ao Senhor. Glória a Deus. Então nós temos que ter muito claro, uma coisa muito importante que a Bíblia diz é buscar o reino de Deus e a sua justiça. O que significa buscar o reino de Deus e a sua justiça? Bem, buscar o reino de Deus é isso. É o objetivo da vida cristã. É o objetivo da vida do servo de Deus. A obediência ao Rei. Obediência ao Rei. Então, o objetivo nosso, né, o que significa buscar o reino de Deus é estar obedecendo ao Rei. E diz que e buscar também a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça. Vós sois meus amigos, está em João 15,14, se fizerdes o que eu vos mando. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Então, é um versículo que é para a gente meditar bastante. Jesus, ele, lá em João capítulo 5, versículo 1 ao 18, fala sobre a cura de um homem num dia de sábado. Era proibido, havia regra, uma lei, que era proibido trabalhar no dia de sábado. Então, Jesus, só que aquele homem estava há anos e anos e anos e anos, e a sociedade, os fariseus, né, eles eram muito hipócritas. Então eles diziam que aquele homem
né? Como diz a Bíblia nos relata que aquele homem estava doente, né? Muitos e muitos e muitos anos estava ali doente. E você pode observar que aparentemente muitas pessoas tinham piedade dele, tinham misericórdia, ficavam com pena, né? Coitado, está sofrendo, é aleijado e tal, tem esse problema. E talvez alguns queriam até que ele fosse curado, de verdade, de coração. Só que existe uma coisa que se chama formalismo ou legalismo. Ah, não, tudo tem que ser dessa forma. Deus só faz desse jeito. Deus só faz um milagre se for assim. Deus só cura se for dessa forma. E não é assim. A Bíblia nos mostra vários exemplos. Jesus, ele curou alguns cegos. Teve um cego que ele cuspiu no chão, fez um lodo e pôs na vista do cego e curou o cego. Teve outro que ele diz, quero, tenha visão, seja curado. E a pessoa ficou curada. Ele só falou. Por que que ele curou de forma diferente essas duas pessoas? Pensa bem. Porque Deus, ele não está dentro de uma caixa. Ele não está dentro ali de uma forma. Ele não vive preso a dogmas, a paradigmas, a formatos. Deus, ele é um Deus de ordem e de decência, mas ele não está preso a protocolos e a formalidades. Deus, para operar o seu milagre, ele pode sair totalmente do protocolo. Ele não precisa fazer tudo de uma forma só, porque ele é Deus, ele faz do jeito que ele quiser. Então, ele curou aquele homem, e não era o protocolo, pela lei, pela formalidade, né? Não era permitido. Então as pessoas se importaram mais, porque ele quebrou o protocolo, quebrou a lei, do que pela cura daquele homem, pela libertação daquele homem daquela enfermidade. Então, aquelas pessoas tiveram piedade daquele homem, mas era uma piedade falsa, uma piedade hipócrita, só para mostrar aos outros que eram bonzinhos e que eram misericordiosos e piedosos. Eles foram legalistas ao extremo, né? Uma pessoa ligada aos protocolos, ao formato, ao extremo. E o protocolo, o legalismo, impede muitas das vezes de você receber o seu milagre. Então o servo de Deus, né, você que é novo convertido, você que está aceitando Jesus, está chegando agora, ou você que já tem muito tempo no Evangelho e não entendia isso, preste atenção nisso. Muitas das vezes o protocolo e a formalidade atrapalha Deus de operar. Porque se Deus quiser, ele pode operar com protocolo ou sem protocolo. Ele é Deus. Ele não precisa, não, tem que ser assim, tem que fazer uma formalidade, tem que fazer uma oração muito bonita, tem que falar palavras assim, tem que fazer um ato profético, tem que fazer isso aqui. Não. Se Deus quiser, ele vai fazer, independente da circunstância, do jeito que você vai agir ou não. Ele é Deus para fazer como Ele quer, a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quer. Louvado seja Deus. Então, nós temos que ter isso muito na mente. A piedade, ela impediu, a piedade falsa, hipócrita, impediu os fariseus de verem a obra de Cristo como uma manifestação da graça. E assim, essa piedade falsa, essa piedade hipócrita afastou eles da justiça. Então nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. A disciplina espiritual é essencial, amados irmãos, para se obter justiça. O estudo bíblico, a oração, a frequência à igreja e o evangelismo são necessários para o crescimento cristão. Veja bem, mas não podem ser o objetivo final. A conclusão a que chegamos, amados, é a seguinte: precisamos de regras para ser justo. Essas regras têm que ser justas, precisam ser as regras de Deus. Então, para ser justos, precisamos seguir regras justas, e essas regras justas são as regras de Deus. Então, para ser justo, precisamos seguir
as regras de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se vivemos de acordo com essas regras, não vamos ser fanáticos, vamos ser verdadeiros filhos do Rei. Agora, uma aplicação prática para a sua vida. Deixa eu te fazer algumas perguntas. O que você pode fazer na prática para ser mais justo aos olhos de Deus? É para você refletir. O que você pode fazer na prática para você ser mais justo aos olhos de Deus? Uma outra reflexão. Quais mudanças você precisa ter no seu comportamento e na sua visão de mundo para ter uma vida mais agradável a Deus? Reflita sobre isso. O que isso tem a ver com as pessoas com as quais você se relaciona na igreja, na família e na sociedade em geral? Reflita nessas perguntas, que Deus abençoe você, viva essa nova vida em Cristo, viva a sua vida cristã, mas que seja uma vida plena, baseada na palavra de Deus. E você vai ser sempre bem-sucedido, porque a Bíblia também nos afirma que ninguém pode te acusar de nada ou dizer que você está errado se você andar conforme a palavra de Deus. Então, aquele que conhece a verdade será liberto. Busca a verdade, busca a palavra de Deus, busca o entendimento. Não aceite tudo que as pessoas dizem. Às vezes você ouve aí um pastor muito conhecido, uma missionária muito conhecida que tem revelação, ou um bispo, um apóstolo, mas ninguém é dono da verdade. Ninguém é o detentor absoluto da verdade. E se aparecer alguém dizendo, não, agora eu tenho a revelação aqui de Deus total, porque eu sou santo. Se eles não falarem conforme a palavra, não acredita. Porque o Senhor diz na sua palavra, o Senhor diz, mesmo se vierem anjos do céu e falarem o que está contra essa palavra, o que está contra a Bíblia, vocês não acreditam, porque eles são amaldiçoados, são anátemas. Então, se eles não falarem de acordo com a palavra, não creais. Amém? Leia a Bíblia, aprenda, entenda a Bíblia, conheça a Bíblia, busque, leia a Bíblia. Procure conhecer a Bíblia para você não ser enganado por ventos de doutrina, por doutrinas de demônio. Existem muitas igrejas evangélicas que já estão cheias de heresias, estão cheias de misticismo. Entendeu? Então, a heresia é aquela coisa que pega a palavra de Deus, distorce e faz uma coisa e diz que aquilo é a verdade absoluta. Só para você ter uma ideia assim. E existem doutrinas falsas, doutrina quer dizer ensinamento, existem ensinamentos falsos, deturpados, distorcidos. Tenha muito cuidado, porque já existem muitos falsos profetas nesse mundo. Amém? Que você não seja enganado, que Deus ilumine a sua mente, que Deus ilumine a sua vida, porque a Bíblia, ela mesma se interpreta. A Bíblia, nós a interpretamos, e a Bíblia é interpretada para nós pelo Espírito Santo. Quem é melhor para interpretar um livro do que o seu próprio autor? Deus é o autor da Bíblia. Ele é que vai te dar o entendimento correto. Busque, ore, leia, procura entender, para e fica pensando em algum versículo, alguma passagem bíblica que você leu. Medita, reflita. Deus quer te ensinar, Deus quer fazer algo novo na sua vida. Não seja como a multidão que vai sendo levada. Não seja levado, não seja enganado, não seja enganada. Qualquer dúvida, você pode botar aí nos comentários, aí no canal. Eu estarei lendo, tá bom? Os comentários estarei respondendo. Aqui, Pastor Ronaldo, tenho 31 anos de evangelho, mais de 25 anos como pastor, e Deus me chamou para o santo ministério, muito jovem, e 10 anos depois
da chamada de Deus foi que eu fui ser consagrado a pastor. Então, graças a Deus, hoje tenho essa experiência. Eu falo 4 idiomas, eu já li a Bíblia 4 vezes, eu já li vários livros com temas bíblicos.